Hey guys, what's up? And welcome! Sejam todos muito bem-vindos a este cenário que indica a chegada de um novo componente curricular na vida escolar de vocês. And yes, I'm talking about English. Eu estou falando de inglês e nós vamos falar cada vez mais aqui nas nossas aulas da mediação tecnológica. Eu me chamo Patrícia, eu serei a Teacher Patrícia Rechier, sou a Teacher Patrícia Rechier, e eu estarei aqui tentando passando conhecimento de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. Só uma pausa porque eu esqueci de apresentar o nosso querido intérprete, Samuel. Samuel está aqui. Welcome, Samuel. Seja muito bem-vindo. E tem mais. Nas nossas aulas aqui da mediação, daqui a pouco a gente vai começar a nossa aula 1.1 de língua estrangeira, língua inglês. E eu trouxe um tema hoje muito legal, muito importante para vocês, que justamente visa as provas do Enem. Porque, olha só, no Enem, o foco do Enem, na verdade, é o quê? Interpretação de texto. E para você facilitar a sua interpretação de texto, existe alguns passo a passo para isso. E um deles é o que a gente vai comentar hoje, como, por exemplo, sem interpretação de texto significa que você vai ter texto, certo? E é interessante que você consiga identificar qual é o tipo de texto que você vai utilizar naquela questão. Que tipo de texto você está lidando, porque assim você já consegue buscar informações padrões que vão te ajudar a fazer essa interpretação de texto, mesmo com pouco vocabulário, pouca estrutura gramatical de língua inglesa. Don't worry, não fique com medo, vai ser fácil, a aula vai ter muito inglês, vocês anotem os vocabulários de palavras que vocês vão conhecer hoje, certo? Mas antes, temos algumas informações importantes referente à nossa Unit 1, a nossa unidade 1, que leva o nome de Expand Your Mind, porque aqui nessas aulas você vai expandir sua mente com conhecimento e aprendendo muito língua inglesa. Então, não vamos perder tempo, let's go, let's begin, para a tela. Olha aí, aula 1.1 com a Patrícia Rechier, Teacher, it's a pleasure, é um prazer. E olha só, temos aqui uma picture, uma foto, minha, que foi inclusive tirada aqui na escola onde nós gravamos as aulas para vocês. E olha só, eu sou formada em letras em inglês e suas respectivas literaturas, pela Universidade Federal de Rondônia. Prazer, e estou muito feliz de poder fazer parte desse time aqui da mediação tecnológica. Olha só, agora sim nós vamos entender o que nós vamos estudar aqui no terceiro ano do ensino médio. Lembrando o seguinte, todo conhecimento que você já teve de inglês, do segundo ano, do primeiro ano, de qualquer outra forma que você adquiriu, você vai poder visitar esse conhecimento, assim como também você vai poder utilizar esse conhecimento em diferentes e diversos contextos, ok? Então, olha só, na nossa primeira aula, como eu falei, nós vamos ver sobre gênero textual. Eu trouxe aqui 7 tipos de gêneros para vocês. Nós vamos falar sobre as características desses gêneros, o que diferem de um do outro, que para ajudar você a fazer essa sua interpretação de texto, tanto aqui nas nossas aulas, certo? Como na temida prova do Enem. Eu falo temida assim, mas, gente, nem é tanto. Vamos lá, pelo menos na questão de língua inglesa. Temos aí Reading Strategies, que são as estratégias de leitura, que também fazem parte, tá, da questão de facilitar para você a sua interpretação de texto, porque são as estratégias de leitura. Também temos os Discourse Markers, os marcadores de discurso, certo? E também vamos ver sobre os Modal Verbs, verbos modais, que são os verbos mais fáceis da língua inglesa. São vários, na verdade, eles têm vários significados. Vamos também ver sobre eles. Seguindo, nós vamos ver também sobre o used to, certo? Esse verbo chamado, esse na verdade é um verbo, use, certo? Só que quando ele vem com essa partícula to do lado, ele muda completamente o significado. A gente conhece o use como usar, e aqui no caso está no passado, né, usado. Mas quando se usa com essa partícula to, já muda o significado e significa agora algo que você costumava fazer e não faz mais. Então nós vamos aprender a fazer frases dizendo eu costumava andar de bicicleta quando eu era criança, and so on, e assim por diante. Temos também o simple past, passado simples continuous,
O futuro, nós vamos ver sobre o future também, e as conditional sentences, as sentenças condicionais. Alright? Vamos seguir? Toda a aula, olha aí, ó, nós temos aqui as nossas competências, certo? A nossa primeira unidade, a unidade 1, as competências da Unit 1 são as seguintes. Conhecer e compreender a língua inglesa utilizando-a como forma de acesso a informações em diferentes contextos socioculturais, contemplando a formação do aluno enquanto cidadão. 2. Conceber as múltiplas linguagens mediante a leitura de diversos gêneros em língua inglesa, provocando a reflexão e posicionamento de ideias. Certo? Na número 3 temos ampliar o conhecimento linguístico e sociocultural, bem como promover a interação social. Essas são as nossas competências da Unit 1. E aqui chegamos à nossa aula 1.1, que leva o título de How can I read the world? Como eu posso ler o mundo? Certo? Porque, afinal de contas, nós vamos falar sobre tipos de textos. E texto você lê, certo? Textual genres, é assim que fala, gêneros textuais, tipos de textos. Vamos ver conceito de gêneros textuais, características dos gêneros textuais, uso dos diferentes gêneros textuais, certo? Vamos seguir? Toda aula tem uma habilidade. A habilidade de hoje é ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural. E também recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens como forma de ampliar e valorizar seu conhecimento prévio de mundo. E isso aqui, is very important. É muito importante a questão do conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio. Quando você tem o conhecimento prévio de mundo, você consegue interpretar até mesmo sem saber inglês. Vou falar assim, sabe? Tem como sim, sem ter conhecimento. Dizer que você não tem conhecimento em inglês não é verdade, porque a gente vive aqui no mundo globalizado, o inglês está em todos os lugares, em lojas, em aplicativos, na internet. Você sabe sim muitas palavras em inglês. Tem a questão dos cognatos, que são aquelas palavras que são parecidas porque elas possuem a mesma raiz, certo? Porém, tem os falsos cognatos, que são aquelas que se parecem, mas não são, que são as piores. Então, esse conhecimento de mundo, o conhecimento prévio, vai ajudar muito vocês na interpretação também. Então, vamos lá, o nosso primeiro tipo de texto. Trouxe aí para vocês, olha essa imagem. Percebam ela muito bem, olha para ela. O que você imagina que significa essa imagem? Temos aí a palavra em destaque, travel flyer, flyer. E talvez você se lembre da palavra flyer, você já deve ter ouvido aqui no Brasil, afinal de contas, é um estrangeirismo. Nós usamos essa palavra aqui no português, certo? Assim como muitas outras. Flyer significa folheto pra gente, tá? E aí temos a palavra travel que vem antes, que é o adjetivo aqui. Que tipo de flyer é esse? Que tipo de folheto é esse? É o folheto de travel, de viagem. A palavra travel, ela tem duas classificações gramaticais. Ela é tanto substantivo, viagem, como verbo, o verbo viajar, correto? Então, temos aqui um folheto. Esse tipo de gênero textual, ele é bem bacana porque, afinal de contas, a gente vê ele bastante todos os dias. Quem anda na rua, vai no centro da sua cidade, você sempre vê pessoas entregando esses flyers, às vezes até jogado no chão, porque, afinal de contas, a palavra flyer, para quem não sabe, é algo que voa. Fly, né? Só a palavra fly, terminando no Y, ela significa voar. Flyer com esse finalzinho aqui, que eu chamo de... Esqueci a palavrinha, daqui a pouco eu lembro. Ele é adicionado aqui no final da palavra, já significa outra coisa, é algo que voa, certo? Ou seja, algo que tem esse poder de voar, é modo de dizer, porque uma folha não vai voar, né, gente? Mas é como eles entregam pra gente, é como eles jogam. Justamente não é legal essa questão de jogar na rua, vamos deixar claro, mas eles jogam justamente para ter essa questão de ser algo que você vai ter de uma forma mais rápida, que vai te chamar a tua atenção. Isso aqui não faz muito sentido, mas é mais ou menos por aí. Vamos ver um pouquinho sobre o Travel Flyer, as informações sobre ele. Mas antes,
Vamos analisar de novo aqui o layout do nosso texto. Temos aqui, ó, além do travel flyer, nós temos números, nós temos cifras aqui, nós temos imagens, né? Imagens que inclusive chamam a atenção porque são imagens muito bonitas e aparentemente se trata de um lugar chamado Caribe, né? Porque nós temos aqui a palavra Caribbean, que lembra Caribe, e as imagens também destacam isso, né? Caribe é um local paradisíaco, com praias, enfim. Então, a gente imagina que isso é um folheto de viagem, já falei para vocês, mas você olha assim, primeiro momento, você não sabe o que significa a palavra travel, você imagina isso é um folheto de viagem, uma propaganda, algo do tipo, certo? Que tem aqui, como eu falei, as cifras, os números, e aí olha o que significa esse meu gênero textual. Ele fala o quê? Information about product or event. Então, é uma informação, ele traz informações sobre o quê? Produtos ou eventos, certo? Ou seja, tem uma promoção de uma TV na loja X e eles querem, essa promoção ela dura até o final da semana. Então, eles vão distribuindo esses flyers, além das propagandas, obviamente, na TV, mas vão distribuindo para que as pessoas fiquem informadas mais rápido, essa informação chegue rápido nelas. Por isso que é o flyer, alright? Vamos seguir? Olha aí, ó. Story é uma história com o quê? With images, com imagens. Tem que ter imagem porque tem que chamar atenção. Tudo que tem imagem chama atenção. Ainda mais uma imagem bonita dessa. Você fica curioso e vai lá olhar. And text, e texto. Multimodal, ou seja, tem imagens e textos, ou seja, combina tanto a linguagem verbal e a linguagem não verbal nesse tipo de texto, certo? Temos também aí, ó, account of fictional or non-fictional events or experience. Então, assim, fala sobre o quê? Sobre eventos de ficção ou não fictícios ou experiências, certo? Aqui no caso é um travel flyer, que é um folheto de viagem. Fala sobre alguma promoção de viagem, preços, enfim. Aqui, a literary text to entertain the reader. Então, é um tipo de texto que ele vai entreter o leitor. Claro que todos os tipos de texto que nós vamos ver aqui, eles têm essa função de entreter o leitor. Só que esse aqui, basicamente, a função é entreter o leitor, passar uma informação que tem que ser passada rápida, certo? Então, quando você já sabe dessas informações em relação a esse tipo de gênero textual, você já sabe que vai encontrar informações padrões. Isso vai te ajudar na hora da sua interpretação de texto. Alright? Vamos seguir? Tem mais sobre o folheto. Olha aí. O que é o flyer? Só um minutinho. O que é o flyer? Eu vou trocar minha cor, vou colocar uma cor mais bonita, um roxo. Que é o folheto. Can be visual or printed in any ink color. Pode ser virtual, certo? Porque pode estar na internet, ainda mais nos dias de hoje, né? Mal dizer, porque na verdade já há muito tempo já está assim. Ou printed in any color, ou então impresso em qualquer cor, certo? Though full color printing is the most popular since the purpose of a flyer is to get noticed and read. Ou seja, embora as cores mais vivas, né, como coloridas, são as mais populares, já que o propósito, o objetivo, a palavra purpose significa isso, propósito, objetivo do flyer, do folheto, é o quê? É de ser lido e ser notado de forma rápida. To get noticed, ser notado e ser lido, certo? Muitas vezes você só lê rapidinho, já joga ali, joga no lixo, por favor, e aí você pode ter a ideia de comprar ou não aquele produto, ou ir ou não àquele evento, certo? A flyer usually has a relatively short lifespan. Ou seja, o folheto, geralmente tem um tempo de vida, lifespan, tempo de vida short, pequeno, como eu acabei de falar. Ele tem um tempo de vida pequeno, porque ele é para anunciar uma coisa onde tem uma duração de pouco tempo, como, por exemplo, como eu falei para vocês, uma questão de promoção, uma promoção de uma TV que vai durar até o final da semana.
flyer é produzido, só que esse flyer não pode ser usado por mais tempo, afinal de contas, era apenas sobre aquela promoção. Such as being used to announce a one-time event, ou seja, para ser anunciado por um evento só, que só vai acontecer uma vez, como o show, por exemplo, like a grand opening or special promotion, como eu falei para vocês, como uma promoção especial ou um grand opening, né? Vamos supor aí uma questão de abertura de uma loja, né? Uma grande abertura. Abriu uma loja na sua cidade, então eles estão distribuindo flyers para avisar sobre isso. Então, esse é o flyer, nosso folheto, bem simples, ok? Vamos agora para o infográfico. O infográfico, eu acredito que esse seja um dos mais chatinhos, mas nem tanto. Ele parece ser chato porque ele trabalha com gráfico. Então, eu, particularmente, teacher Patrícia, não gosto muito de olhar gráficos, certo? Porém, ainda assim, mesmo com gráficos, ele tem uma ideia de facilitar a leitura dos leitores. Afinal de contas, ele transforma essa... Já vou falar, vamos ler aqui primeiro, porque eu tô falando tudo que tem aqui no texto. Olha aí. Combine text and visual information. Então, ele combina o texto e informações visuais. Então, você tem aqui, ó, marketing, elements. Eu preciso traduzir a palavra marketing? Não, marketing, né? A gente usa essa palavra, inclusive, no português. Elements, também aí um cognato. Olha aí, um cognatíssimo, elementos. Background, é todo o seu conhecimento que você possui até hoje, o seu background, certo? Ó, olha aí, nós temos essa imagem, vocês podem ver. Nessa imagem tem a questão de vários desenhos, isso chama bastante atenção, alright? Então, ele combina texto e informação visual. Can include graphs, com certeza, pode incluir gráficos, por isso o nome infográfico, pode incluir gráficos. Can show complex information in a simple way, como eu falei para vocês. Pode mostrar, pode mostrar informações complexas, chatinhas, que às vezes você, não estou a fim de ler, mas ele vai ali te mostrar uma informação complexa de uma forma simples. Então, na hora até de você interpretar um texto que tenha um infográfico, que aliás, um texto de infográfico, esse gênero textual, você sabe que não vai ser uma informação, apesar de ser uma informação complexa, ela está sendo mostrada ali de uma forma simples, onde o interesse é fazer com que todo mundo entenda. Have a strong visual appeal. Então, ele tem uma questão de aparência visual bem forte, tem que ser forte para chamar atenção. Can contain statics, ou seja, pode conter statics. O que é isso? Estatísticas. Pode conter estatísticas também, certo? Que também não é uma coisa, às vezes, um tipo de informação que às vezes as pessoas conseguem visualizar de uma forma mais simples. E aqui no infográfico ele coloca de uma forma simples. Use objective language, ou seja, se é simples, ele vai usar uma linguagem objetiva, já vai chegar aonde ele quer chegar, sem muitos rodeios. Temos aí agora outro exemplo de infográfico. Olha aí, ó, temos aqui o Facebook, Google, Twitter, LinkedIn. Todas essas palavras vocês conhecem, todas essas imagens vocês já viram, tenho certeza que todos já viram sobre essas imagens. E temos aqui números informando algo sobre essas imagens. Temos aqui, ó, less information lets the message easy to digest. Menos informação faz com que a mensagem seja fácil, easy para digerir, certo? Eu consigo ver aqui a questão de quê? De usuários, as pessoas que usam cada uma dessas redes sociais, só tendo um número e a imagem dos aplicativos. Pronto, foi fácil. Sometimes the smallest details will cause an unique concept. Então, às vezes, os detalhes, os details, os menores detalhes vão causar um conceito único. An unique concept. Alright? Vamos lá. The only way to really ensure is to be extremely creative. Então, o único jeito de você realmente garantir
que isso aconteça é ser realmente, extremamente criativo. Extremely creative. Alright? The text is minimal. Como eu falei para vocês, o texto aqui ele é pouco, bem mínimo. It is important to keep a visual focus. É importante manter um foco visual, certo? O foco visual aqui está bem bacana. The goal is to attract social... Eita, quase não sabe. De novo. The goal is to attract social sharing. Social sharing. É muito xixi, né, nessas duas palavras. Então, o objetivo aqui, the goal, o objetivo, essa palavra também significa objetivo. O objetivo é de atrair a questão do social sharing, que é o quê? A questão do compartilhamento social. Alright? Vamos seguir? Temos agora o próximo, que é o nosso article, o artigo. Eu, particularmente, acho que esse gênero textual é um dos mais difíceis. Afinal de contas, ele não poupa palavras. Nós temos aí livros, ele está em livros, em jornais, eles podem ser de uma página, pode ser maior que uma página, enfim. A parte boa do artigo é que o artigo ele trabalha com a questão de linguagem formal. Na linguagem formal, alunos, o que acontece em inglês? As palavras cognatas, elas são bem mais usadas. Porque as palavras cognatas, elas têm a questão de serem consideradas bem formais. Então, as pessoas no dia a dia não usam muito as palavras cognatas. Tem algumas palavras que elas preferem não usar, por acharem muito formal. Que nem, como nós aqui, olha, eu falando que nem porto-velhense, como nós aqui também costumamos usar palavras que nós achamos mais informais para o dia a dia, certo? Entretanto, eu acho que isso deixa mais fácil o texto, porque fica mais fácil de traduzir. Claro que não são todas as palavras, mas é a parte boa de um article, de um artigo. Então, olha aí, ó. Article writing is the process of creating a non-fiction text about current or recent news. Então, escrever um artigo escrito, é o processo de criação de um texto não fictício sobre news, sobre notícias recentes ou atuais. Quase não sai a palavra notícias. Notícias recentes ou atuais. Items of general interest or specific topics. Itens de o quê? De interesse geral, geral, tá? Não é general, é geral. Or specific topics, ou tópicos específicos. Alright? They are published in print formats. Então, eles são publicados em formatos de impressão, né? Eles são impressos. Such as newspapers and magazines or online, certo? Só que eles estão tanto nos jornais, newspapers, magazines, revistas, ou online, na internet. Nós temos vários, né? Então, essas também, as informações envolvendo o artigo, elas podem ser sobre algo simples ou algo muito difícil. Temos aqui a imagem deste artigo, Annual Report, no caso aqui é um livro, ok? Vamos seguir? Journal articles. Journal articles são aqueles artigos de jornais, né? Are shorter than books. Então, eles são menores, shorter, menores que os books, que os livros, ok? And written about every specific topics. E escritos sobre tópicos bem específicos. Então, vamos lá. Is a collection of articles like a magazine. É uma coleção de artigos como uma revista. Is published regularly throughout the year. É publicado regularmente ao longo do ano. Present, the most recent research and journal articles are written by experts. Então, olha aí, ó, presente nas mais recentes pesquisas e artigos de jornais são escritos por experts, porque dependendo do artigo, você não vai convidar qualquer pessoa para escrever, certo? Um artigo sobre política vai ter que ser um expert sobre política, ok? For experts. Então, assim, escrito por especialista para especialistas. They may be published in print or online formats or both. Ou seja, eles podem ser publicados
published, tanto no formato online na internet ou impresso em algum papel, obviamente no papel, né? Teacher, vamos lá, seguiu. Próximo, nós temos aí o Forum Post. O Forum Post, ele é interessante, ele só vai existir na internet, certo? Na internet. Olha aí a imagem do Forum Post, vou falar primeiro aqui da imagem, olha bem. Se você abre a sua prova lá do Enem, você encontra uma página dessa, você já sabe, opa, esse layout aqui só pode ter sido retirado da internet. Temos aqui a palavra search, aqui a lupa de pesquisa, tudo isso indica que é algo tirado da internet. Aqui nós temos PHP-BB, que significa esse BB, significa Bulletin Board, né, que é tipo um quadro de informações, alright? Vamos entender mais sobre esse Forum Post. An Internet Forum, ou seja, um fórum da internet, or message board, ou então um quadro de mensagens, is an online discussion site where people can hold conversations in the form of posted message. Então, esse quadro de informações nesse fórum da internet é uma discussão online num site onde as pessoas podem ter conversações em forma de mensagens postadas. They differ from chat rooms, eles são diferentes das salas de conversação. And that messages are often longer than one line of text. Já que essas mensagens, elas geralmente são mais longas, do que uma linha de texto. And are at least temporarily archived. E elas são, pelo menos, at least, temporariamente arquivadas. Also, também, depending on the access level of a user or the forum setup. Ou seja, também depende do acesso, do nível de acesso do usuário ou da configuração do fórum, porque tem sempre uma pessoa que é dono do fórum, que criou o fórum, então ela vai lá e decide tudo que vai ser postado ou não. A posted message might need to be approved by a moderator, como eu falei. Uma mensagem postada, ela precisa ser aceitada, aprovada por um moderador, o dono do Forum Post, before it becomes publicly visible. Antes, de se tornar publicamente visível, alright? Então, esse foi o Forum Post, um tipo de gênero textual. E temos o próximo aí, interview, que é uma entrevista. Perceba que eu tenho duas formas de falar essa palavra, inclusive, gente, olha aí, ó. Eu falo interview ou falo interview. Eu prefiro cortar esse T aqui e só falar interview, como se não existisse esse T. Essa questão só existe no inglês americano, no inglês britânico ele não existe, certo? Depois eu explico melhor para vocês sobre isso, porque vamos ter várias palavras assim que eu vou falar e vou dando dicas em relação a isso. Mas hoje o foco é outro, que é sobre o quê? Sobre os gêneros textuais. Vamos lá. Vamos entender sobre a entrevista, esse gênero textual. Como é que eu faço? Eu acho super fácil você olhar para um texto e já descobrir que ela é uma entrevista. Você tem padrões para isso. Uma entrevista ela é o quê? São perguntas e respostas. Então você vê no layout lá, um abaixo do outro, as frases, e sendo que um sempre tem uma interrogação e o outro, você percebe que é uma resposta, então é uma entrevista. Interviews can happen in a wide variety of contexts. Então as entrevistas elas podem acontecer, can happen, numa variedade grande, ampla de contextos. Olha só, os contextos de uma interview. Você pode se deparar com uma interview de quê? De um employment, de um emprego. Pode ser um texto sobre uma entrevista de emprego. Pode ser um texto sobre uma entrevista de psychology, psicologia, certo? Perceba que eu não falo P aqui nessa palavra, eu falo psychology, sem o P, alright? Research pode ser também de uma pesquisa. Journalism and other media, ou seja, de jornalismo e outras mídias, ou other situations, porque como ele falou aqui, pode ser uma
in wide variety of contexts. Wide variety of contexts. Pode ser de formas variadas, né? Amplas. Temos aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. An interview is a conversation where questions are asked and answers are given. Uma entrevista é uma conversação onde questões, perguntas são perguntadas e respostas são dadas, certo? Apenas isso. The interviewer asks questions to which the interviewee responds. Então, o entrevistador, ele faz perguntas e o entrevistado, ele vai responder. Usually, so information may be transferred from interviewee to interviewer. Ou seja, as informações, elas são transferidas entre o entrevistador e entre entrevistado e entrevistador. Certo? O entrevistador, esse aqui no final, tem o ER, ok? Excludes discussion, não tem discussão. Exclui discussão, porque são perguntas e respostas sem discussão. The time interval between the interview taking place and being published or broadcast should be as short as possible. Então, o tempo de intervalo, the time interval entre a entrevista, ela ser publicada, ela ser feita e publicada, ou então televisionada, broadcast, deve ser curto, o mais curto possível, as short as possible, certo? Então, essa foi a nossa interview. Vamos agora para a nossa biographical profile, o sexto tipo de gênero textual que eu trouxe, que é o quê? A literary genre that portrays the experience of all these events occurring in the life of a person. Biographical profile é o quê? É uma literatura, é um gênero literário que ela retrata as experiências e eventos que ocorreram na vida de uma pessoa, certo? Quem aqui já leu algum tipo de biografia? E uma biografia pode ser sobre uma pessoa viva ou sobre uma pessoa que já não está aqui entre nós, certo? Mostly in a chronological order. Então, na maioria é feito na ordem cronológica, ou seja, data de nascimento da pessoa, quando ela veio a esse mundo, chegou aqui e todas as outras coisas que ela fez até então. E conquistou, enfim. Provides a life story of a subject, highlighting different aspects of his or her life. Então, ela dá uma história de vida de um assunto e ela vai destacar diferentes aspectos da vida dele ou dela, of his or her life. Alright? Então, nós temos algumas informações que são bem comuns a esse tipo de gênero textual. Biographical information that which pertains to a person's life. Então, as informações biográficas são aquelas que pertencem à vida da pessoa. E o que pertence à sua vida, à vida de qualquer pessoa? Por exemplo, temos aí date of birth, data de nascimento, date of death, se caso a pessoa tenha morrido, então data da morte. Marriage, casamento, sim, uma coisa também que é comentado na biografia da pessoa. Accomplishments e occupations, ou seja, occupations, o quê? São todos os trabalhos que a pessoa fez e accomplishments são as conquistas que ela já teve ou ainda tem na sua vida, certo? Esse aqui foi o biographical profile, outro tipo de gênero textual que também pode cair na sua provinha. E nós temos a última, que é a minha preferida, e é uma que cai bastante nas provas do Enem. E aqui nas nossas atividades também vamos fazer bastante sobre illustrated story ou comic strip, que são o quê? Histórias ilustradas. Alright? Vamos entender um pouco mais. Primeiro que histórias ilustradas nós temos aí, esse exemplo clássico, usando o Garfield aqui no nosso exemplo. E aqui é interessante que você também possa colocar o seu conhecimento de mundo. Aliás, em todos os tipos de gêneros textuais. Mas esse aqui, por exemplo, esse aqui é um comic strip. E eu conheço a personagem é um Garfield. Eu já sei que o Garfield ele é um gatinho esfomeado, ele não respeita muito o dono dele, que se chama John. Ele é um gatinho bem pra frente. Então, eu já vou esperar certas atitudes do Garfield. Alright? Então, aqui você percebe que combina dois tipos de informação. Nós temos a informação verbal
que são as frases, e a não verbal, que é a imagem. Às vezes a informação não verbal não ajuda tanto, certo? Mas aqui nesse caso eu acredito que também nem tanto ajuda, mas você vê aqui, ó, você vê o semblante do personagem, ele tá aqui com uma carinha de poucos amigos, tá meio entediado, e no final ele faz uma carinha feliz. Isso pode ajudar na interpretação do texto? Pode e muito. Vamos primeiro entender sobre as histórias ilustradas, depois a gente lê lá o quadrinho. The story is usually original in this form. Então a história é geralmente original nesse formato. Words may be introduced within or near each image. Então as palavras elas podem ser introduzidas dentro da imagem ou perto de cada imagem. Or they may be dispensed with altogether. Ou eles podem ser dispensados tudo de uma vez. If words functionally dominate the image. Então, se as palavras dominarem a imagem, it then becomes merely illustration to a text. Então, a imagem só vai ser o quê? Uma mera ilustração para um texto, porque o texto é muito mais importante. Nesse que os textos são muito mais importantes, eles só podem ser considerados mais difíceis, porque você precisa de mais vocabulário, talvez assim, de conhecimento maior, dependendo do tema, certo? The comic strip is essentially a mass medium printed in a magazine, a newspaper or a book. Ou seja, esse tipo de gênero textual, comic strip, ele é essencialmente passado de uma forma... como eu posso dizer aqui, printed in a magazine, pode ser impresso. Gente, é terrível quando a gente sabe a palavra inglês, mas esquece português, juro pra vocês. Impresso numa revista, no jornal ou no livro, certo? Vamos seguir? Olha aí, vamos entender o que o Garfield estava falando aqui, como eu falei pra vocês. Opa, eu quero apagar aqui, eraser. Vamos falar sobre gente, não sai. Essas informações que o Garfield está dando aqui. Vamos lá. Ele diz, some people dream in black and white. E eu não fiz legal aqui. Então ele diz assim, some people dream in black and white. Algumas pessoas sonham em preto e branco. Eu estou traduzindo porque eu sei tudo aqui, mas vamos supor que você não soubesse. Não soubesse a palavra black ou white. A palavra people. Some people dream in color. Algumas pessoas sonham em cores. I dream in pizza toppings. Eu sonho com tipos de pizza, porque a gente sabe que o Garfield ele é bem esfomeado. Então aqui ele está falando que sonha com tipos de pizza, ou entre outras pessoas sonham com cores, preto e branco. Ele não, ele sonha com tipos de pizza. Let's practice. Vamos praticar? Hora de praticar, nós temos aí, ó, o Garfield de novo. Então você já sabe que tipo de texto é esse? Calma, não é porque tem um Garfield que você já vai saber que tipo de texto é esse. Se bem que tá óbvio aí, olha o layout, nós temos aí informação verbal, informação não verbal, e pelo layout só pode ser, obviamente, o quê? What kind of textual genre is this? Que tipo de gênero textual é esse, gente? Claro, obviamente, só podia ser o quê? Opa! O illustrated text, uma história ilustrada. Ele diz aqui o seguinte, alright, Garfield. Ok, Garfield. You catch those mice. Você pega este rato. Aí você talvez não sabe que a palavra mice é rato, mas você vê esse buraquinho aqui e vê um gato perto. Você tem o conhecimento de mundo de que gato gosta de caçar rato. Você já viu em desenhos como Tom and Jerry ou qualquer outro desenho que tem esses buraquinhos aqui onde o rato entra, né? Na nossa casa não tem isso, né? Eu nunca vi isso, na verdade, esses buraquinhos, mas lá nesses desenhos estrangeiros a gente sempre vê esse buraquinho e aí a gente imagina que isso aqui é um rato. Então ele está querendo pegar um rato, você pensa, mas você lembra que, usando seu conhecimento de mundo, o Garfield, ele é muito preguiçoso. Eu acho que ele não ia atrás de um rato, não. Então ele responde aqui, sure. Olha para a feição dele. Ele tá nem aí, não tá nem um pouco se importando. Aí aqui o Garfield fala, right after my manicure. Ou seja, você olha assim, não sabe o resto da palavra, mas consegue traduzir a palavra manicure, porque é uma palavra cognata. Então você vê aí e lembra o seguinte, uma coisa que eu não comentei para vocês.
Toda história ilustrada, quase toda, ela tem a intenção de ser engraçada, de ser cômica. Nem todas vão ser muito engraçadas, porque algumas vão falar sobre questões sociais e às vezes você não vai poder usar muita piada em relação a isso. Porém, na maioria dos comic strips, você encontra a questão mesmo de ser algo hilário, engraçado. E aqui, por mais que você não role de rir, ele diz o seguinte, que vai pegar o gato que depois, right after my manicure, depois da minha manicure. Ou seja, ele está fazendo aí um tratamento com ratinhos. E essa é a questão engraçada dessa comic strip. Alright, vamos seguir. Número 2. Observe a imagem e complete. Temos aí, ó, para você completar com esses tipos de textos, gêneros textuais que temos aqui. Perceba a imagem, elas parecem muito com o primeiro tipo de texto que nós trabalhamos. Temos aí Summer Amazing Holiday, imagens de lugares paradisíacos. Nós temos de novo aqui, ó, um dinheiro, uma cifra, número e uma cifra, dizendo que pode ser o valor de algo. Travel, a palavra travel de novo. Ah, só pode ser, obviamente, o quê? Pode ser um flyer, letra C, flyer. Aqui ele diz, flyer, que é onde você iria colocar, are an example of literary text which has the purpose of entertaining the reader. Lembrando que, mesmo estando aqui dizendo que é um tipo de texto literário que tem o objetivo de entreter o leitor, os outros também têm esse objetivo, mas o flyer ele é de uma forma mais rápida, porque ele tem uma lifespan short, né? Uma short lifespan, actually, um tempo de vida curto. Na 3, this kind of text is a genre of. Vamos analisar aqui esse tipo de texto. Temos aqui várias imagens, temos a questão das imagens para chamar nossa atenção. Você vê que é uma mulher dentro de um avião. Logo depois você tem a questão da linguagem verbal. Temos as palavras aqui, o textinho, certo? The lady who lives on a plane. A mulher que vive num avião. Bem diferente essa questão de viver no avião, né? Então, conta a história dessa pessoa que vive num avião. Que tipo de texto é esse? Que tipo de gênero textual é esse? Infographic, nem pensar. Não tem gráfico. E mesmo que não tivesse gráfico, isso aqui não é um layout de um infographic. Mesmo que tivesse. É um flyer? Também não, né? Não é um flyer. Não fala sobre uma promoção especial, não fala sobre um evento, fala sobre a história de uma mulher que vive no avião. Biographical profile poderia ser, mas não é, porque poderia contar a história dela de uma forma como se fosse uma biografia, mas não é uma illustrated story, então só pode ser um article. E eu também consigo identificar que é um article, porque geralmente um article ele vem assim, tem alguns layouts que colocam assim, a primeira letra bem grandona, então aqui o nome dela é Joanne, então um J aqui bem grandão. E aí depois o resto do texto, eu imagino, isso aqui tem que estar com cara de artigo, usando o meu conhecimento de mundo, certo? E aí essas são as nossas referências. Guys, that's it for today. Falei bastante, espero não ter falado muito rápido. Daqui a pouco eu melhoro mais. E é isso aí, that's it. See you next class and bye.